fatalmente eu ia encontrar uma pessoa parecida com algumas coisas em comum comigo no meu ambiente, no ambiente de treinamento, um ambiente que eu convivo diariamente. Eu estava procurando uma esteira, encontrei uma pessoa fazendo o treino dela na esteira que eu estava querendo. Nosso primeiro encontro foi isso aí mesmo, né? Ele veio aí me questionar se eu podia desocupar a esteira. Eu fui bem compreensiva, porque ele usava a camiseta da equipe. Então eu vi, esse cara aí é de algum esporte, ele é um treinador e tal. Fui compreensiva, por mais que eu também seja aí bastante competitiva, eu esteja sempre marcando aí o meu tempo, querendo dar o meu melhor. Eu só, vou desocupar a esteira pra esse cara. Ele foi tão educado e tal, né? Então parecia que tinha sentido. E eu já tinha visto naquela primeira impressão que ela tinha, tipo, uma aptidão, né? E a gente nota isso, né? Inclusive, quando a gente vai para treinar, quando a gente vai, atleta que vai para um treinamento, vai para uma academia, a gente acaba indo atrás de pessoas que têm um certo nível de preparo, assim, né? Tu gosta de correr do lado de uma pessoa que corre com uma certa intensidade e que faz, que tá fazendo aquilo com um outro nível de comprometimento, digamos assim, né? Então isso aí eu já tinha notado desde o início já na Thaís, né, a forma com que ela estava treinando. Isso aí já foi o meu primeiro impacto que eu tive pela linguagem corporal assim dela, né, mostrando que realmente ela era uma pessoa que estava ali treinando e ela tinha um certo propósito ali com o que ela estava fazendo. E logo num segundo encontro, assim, eu tive essa curiosidade. Eu não me lembro, na verdade, se eu questionei ele ou se ele entrou, assim, no assunto com naturalidade, falando a respeito do triatlon, né? Enfim, que é um dos treinamentos aí que ele dá, né? Enfim, é uma das expertises dele, né? E eu assim, né, no momento ali que ele me disse nadar, pedalar e depois correr, eu corro, mas pedalar nem... Não, quando eu era criança e nadar mesmo, não sei, né? Então, assim, aí eu pensei, mas será que eu não sei? Será que eu não tenho condição de aprender? Assim, foi despertando aquela curiosidade, assim. Então, aí eu acredito aí que depois de alguns dias eu tenho assim esse do meu perfil ser muito analítica. Eu gosto de conhecer realmente, se ele é um treinador de triatlon, ele me disse aí que tinha feito Ironman e tal, que o que era o treinamento dele me gerou assim uma curiosidade intensa, assim. Então, vou conhecer o que é isso mesmo, quem é esse cara, o que ele faz. E aí eu entrei ali no senhor Google, né? Pesquisei ali a respeito dele e vi aí coisas muito interessantes, artigos publicados aí na revista, enfim, no Ironman, artigos científicos de excelente qualidade. E eu me recordo aí de uma frase que me marcou muito: se você tentar me ganhar pela minha fraqueza, então eu transformarei a minha fraqueza na minha maior força. Então aquilo assim me fez pensar no mesmo momento, assim, eu não sei nadar, mas qualquer comportamento, qualquer ação que ela seja treinável, você é capaz se você acreditar que você vai fazer. Então aí eu posso, eu tenho interesse, me despertou essa curiosidade, então a gente aí começou a conversar aí a respeito não só do aspecto físico aí do treinamento, mas também da questão da mentalidade, né? Então foi aí que a gente aí teve uma conexão muito forte, né? Porque eu acredito que que isso não é novidade, isso não é uma surpresa para ninguém, saber que um atleta de alta performance, um atleta realmente aí de uma modalidade aí de endurance, ele precisa ter uma mentalidade muito forte, uma mentalidade de vencedor, porque se ele entra pensando que não é capaz ou que ele vai perder, ele já quebrou, ele já perdeu. Então ali a gente conectou muito aí essas nossas expertises e a gente foi se aproximando e unindo essas forças, né? Esporte e mentalidade. E a nossa primeira experiência então foi na água. Uma das coisas que eu gosto muito relacionado à parte do treinamento do triatlon é o contato com o ambiente, né? Com outros ambientes, né? E o meio aquático, mar, é uma coisa que todo mundo tem medo, né? E, claro, não é um meio que a gente está tão acostumado, né? E não é um meio controlável, né? Tipo uma piscina. Então, assim, jogar ela numa lagoa, que era o que a gente tinha na frente, era um dos grandes desafios, né? Uma pessoa que nunca nadou, né? Então, fui fazer esse teste para ver até onde que ela ia chegar. E acabamos fazendo nosso primeiro treinamento, né? Dei algumas lições de técnica, enfim. Mas na segunda parte do treino, eu resolvi levar ela pro meio da lagoa. E aí, realmente, a lagoa é um ambiente muito inóspito, né? Uma coisa que, ao menor deslize, a gente pode acontecer algo muito perigoso, né? Então,
Eu perguntei para ela se ela queria experimentar a sensação de estar num lugar que não dá pé, em um lugar que não tem muito controle e que ela teria que confiar em mim. E a gente foi, né? Aí, claro, a gente foi com uma boia, mas depois até um certo momento a gente soltou a boia. Ela se saiu muito bem, se controlou. Ali eu já tive uma relação na minha cabeça assim muito boa, que era uma pessoa que realmente aceita os desafios, porque isso é um grande desafio. Eu já tive atletas meus que iniciaram na piscina, que é um ambiente controlado, dá pé, tem uma borda para se segurar, e gente que levou quase 3 semanas para tirar a mão da borda da piscina. Então tu imagina pegar uma pessoa e jogar ela no meio de uma lagoa onde não dá pé, onde a pessoa afunda muito mais rápido do que o mar, né? Então é o pior do meio aquático, o maior desafio é uma lagoa, né? Para se começar é um lugar mais difícil. E a Thaís ali me surpreendeu, né? Ela foi muito corajosa nesse sentido e a gente começou, que claro, isso seria como ela comentou, a fraqueza, né? A maior fraqueza dela. Então, iniciar pela maior fraqueza e saber que a pessoa vai se dedicar a partir dali, para mim já é uma grande conquista e já é um voto de positivo, que eu sei que é uma pessoa que realmente vai aguentar o que tá por vir, né? Eu percebi que do Joel ele tinha uma capacidade como treinador, com todos esses testes ou com as nossas conversas, enfim, nossas conversas iniciais, que ele como treinador de performance, ele conseguia exatamente pegar um ponto onde, por exemplo, quando ele me viu na academia, essa pessoa tá com treino, um ritmo legal, ela tem aí um shape legal. Ninguém constrói aí um físico, eu não tô dizendo que o meu é maravilhoso, mas ninguém constrói um físico aí que tem uma capacidade de correr, que é a pessoa que tá fisicamente ativa, sem ela ter desenvolvido aí um comportamento e uma série aí de hábitos que comprovam aí que ela teve consistência, ela foi resistente, ela teve, enfim, constância. Então, isso é interessante porque como o Joel, ele treina, tem esses atletas de performance, ele também sabe que uma pessoa que desenvolveu aí um comportamento e tem um determinado resultado aí acima da média, ou enfim, um resultado legal em uma área, ele pode sim replicar todo esse resultado, replicar esse conjunto de ações e comportamentos para qualquer outra área da vida dessa pessoa. Então, assim, um empresário de sucesso, o cara que já construiu aí um patrimônio, provavelmente esse cara, ele vai conseguir replicar esses comportamentos. A gente vai ter que entender qual foram esses comportamentos, porque isso é único, cada pessoa tem a sua rotina. Então a gente olha a pessoa e entender o que ela fez e a gente replica aquilo para o esporte, a gente replica aquilo para relacionamento, para qualquer área da vida dela. Então o Joel teve essa sacada, olhou para mim e achou que eu tinha um determinado sucesso em algo. Essa pessoa tem aí um hábito de constância, de repente ela desenvolveu algo que eu posso replicar no esporte. Então essa é a minha percepção. E, enfim, assim, os testes foram bem intensos, porque me jogar na lagoa e eu ter que lidar com medo, porque o medo é um sentimento básico, todo ser humano vai ter medo, mas saber lidar com aquela emoção, saber parar, respirar e avaliar a tua situação. Bom, eu tô aqui no meio da lagoa, eu não sei nadar ainda, tô aprendendo, mas, eu tô com um treinador físico aqui do meu lado, sabe? Então, entra aí essa questão do comprometimento, da segurança, de eu realmente confiar no profissional que estava do meu lado, né? Então, isso também foi, assim, crucial para o negócio dar certo, realmente, e para a experiência ela servir como um impulso para a gente realmente continuar no ritmo de treinamento e sequenciar essa parceria.